Por que será que você começa planos, projetos, metas, sonhos e não termina? Eu sou a Pamela Peterlevitz, psicóloga, e vem comigo porque nesse vídeo você vai entender o que o sentido e o propósito da sua vida tem relação com isso. E aqui nesse canal você vai sempre encontrar fé e ciência para edificar a sua vida. Então me responde com sinceridade. Quantas coisas você já começou e não terminou? Cursos, projetos, mudanças, decisões. Você começa animada, com a energia lá em cima, mas no meio do caminho, desiste. E aí você pensa, eu sou desorganizada mesmo, eu não tenho disciplina, nunca tive, eu não consigo manter a constância, nada dá certo pra mim. E daí começa aquela chuva de desgosto, decepção consigo mesma e falta de esperança de que isso pode mudar. Mas deixa eu te falar uma verdade que pode mudar tudo aqui hoje. O problema não é a falta de disciplina, é falta de alinhamento entre o sentido e propósito. Como assim? A maioria das pessoas, profissionais de saúde mental, jogam a culpa desse comportamento na conta da procrastinação. E de fato acaba se tornando, porém não começa aí. A procrastinação já é o resultado da sua falta de alinhamento com a sua própria vida. Vem aqui comigo que você vai entender melhor sobre isso durante esse vídeo. A maioria das pessoas tenta mudar o comportamento, sem entender o que sustenta esse comportamento. Pela ciência, o cérebro humano só sustenta esforço a longo prazo quando existe significado, sentido, direção clara, que é o propósito. Sem isso, você até começa, mas não sustenta. Olha, Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, você foi criada para viver com um sentido, com um alvo adiante. Mas afinal, o que é o sentido? Sentido é o que você quer da sua vida, o que eu quero viver, o que importa para mim. O que faz a minha vida valer a pena? É o lugar onde a alma diz: nossa, isso faz sentido para mim. Isso, que legal. Nossa, como é bom fazer isso. Olha o que diz em Salmos 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, contar os dias é viver de forma intencional e fazer escolhas com sabedoria. E isso me traz mais sabedoria para que tudo ocorra bem. Mas quando a vida não faz sentido, qualquer esforço se torna peso. Por exemplo, você começa uma dieta, mas no fundo não é por saúde, é por comparação. Não tem sentido, você desiste. Você começa a fazer um curso X, mas no fundo não é porque você gosta ou porque traz sentido. É porque você precisa pagar as contas e só. Viver apenas com as obrigações ativando o modo sobrevivência. Resultado, você desiste. Sem sentido não gera motivação. E olha que palavrinha interessante. Motivação, motivo para ação. Ou seja, se você não tiver um motivo que traga sentido, não vai sair do lugar. E agora? Sentido e propósito são a mesma coisa? Não. Apesar de muitas pessoas tratarem elas como sinônimos, mas não são iguais. Então, o que é o propósito? O propósito é o como. Como eu vou viver aquilo que faz sentido? Quais decisões você vai tomar? Qual caminho você vai seguir? Como você vai colocar em prática esse sentido na sua vida? Vamos ver em Jeremias 29:11 que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Mas o que tem a ver Deus nessa jogada toda? Propósito dá direção ao que o sentido revelou. E o sentido revelado é o chamado que Deus tem para a sua vida. É o objetivo pelo qual você foi criada. Por isso traz motivação para viver e não somente sobreviver. Um exemplo forte aqui. Você entende que quer ter uma vida saudável, traz sentido. Então você cria rotina, alimentação, movimento, propósito.
Sem propósito, você tem boas intenções, mas não tem prática, não tem plano e, enfim, desiste de novo. Agora, o ponto central aqui. Então, por que você começa as coisas e não termina? Agora vai conectar tudo. Você não termina por quê? Começa coisas que não fazem sentido para você, ou, por um momento, até fazem sentido, mas você não estruturou um propósito. Pela ciência, sem o sentido, o cérebro perde a motivação. E sem o propósito, o cérebro perde a direção. Grava isso aqui porque eu vou repetir para você. Sem sentido, o cérebro perde a motivação. Sem propósito, o cérebro perde a direção. Resultado, você começa, perde energia, abandona. Vamos ver esse versículo que eu gosto bastante, que está em Marcos 8,36, muito forte e triste, inclusive. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que significa isso? Quando você não sustenta, o que não faz sentido e muito menos consegue construir algo sem direção. E se isso está fazendo sentido para você, se inscreve agora aqui no canal para você continuar sendo edificada, porque aqui você não só aprende a fazer mais, você aprende a viver com direção. Mas, Pamela, quando eu descubro esse sentido, já fiz de tudo e nada preenche, nada faz sentido. Eu vou te dar uma chave poderosa agora. A melhor pista são os seus dons. Aqui entra o ouro. A pista do seu sentido está nos seus dons. Vamos olhar para Romanos 12,6, que diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O que são os dons? Eles são naturais, eles vêm de Deus e fluem com leveza. E qual é a diferença desses dons com habilidades? As habilidades são aprendidas, treinadas, desenvolvidas. Você pode até viver de habilidades, mas só encontra sentido nos dons. Por exemplo, alguém pode aprender a falar em público, uma habilidade, fazer cursos de oratória, enfim. Mas aquele que tem o dom, sente prazer, sente fluidez, sente que o propósito transforma a vida de outras pessoas com as suas palavras. Então, quando você vive alinhada com os seus dons, o esforço diminui, a constância aumenta e a vida ganha sentido. Ai, mas eu não tenho dom, eu nunca descobri os meus dons, eu não sou boa em nada. Talvez a sua autoestima ela está tão machucada, magoada, detonada, que você está sem essa capacidade de enxergar além das suas dores. Então aqui talvez é um sinal que você precisa cuidar disso primeiro, para então conseguir seguir a rota do sentido. E também talvez o problema nunca foi você, mas foi tentar viver algo que não fazia sentido, foi insistir em caminhos totalmente desalinhados e foi ignorar quem você realmente é. E para fechar, eu quero trazer aqui para você Provérbios 16:9. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes você não precisa de mais disciplina, o que você está precisando é de mais clareza. Você não é inconsistente, você só está tentando sustentar uma vida que não está alinhada com quem você é. Quando finalmente descobre o que faz sentido, terá capacidade de construir um propósito a partir disso. E aí, você para de desistir, começa a permanecer e finalmente começa a viver de verdade. Ah, minha querida, se você chegou até aqui, deixe um comentário que faça sentido para você. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe você e sua família. E até o nosso próximo encontro.